Está no ar o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte. Hoje é sexta-feira, 7 de março de 2025. Eu sou Luciano Seixas e começa agora o Assunto Federal, seu programa de todas as tardes, com muita informação e prestação de serviço. Estamos ao vivo até as 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença no seu dia a dia. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. O Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma das riquezas do país, cresceu 3,4% em 2024. O resultado foi divulgado hoje pelo IBGE. Lademir Filipim tem as informações. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, informou nesta sexta-feira, dia 7, que o Produto Interno Bruto, o PIB, cresceu 3,4% em 2024, totalizando 11,7 trilhões de reais. O avanço foi impulsionado pela indústria e pelos serviços, enquanto a agropecuária recuou. O PIB per capita aumentou 3%, alcançando R$ 55.247,45. A indústria teve boa performance com destaque para a construção e para as indústrias de transformação. Já a agropecuária foi impactada por efeitos climáticos, com quedas significativas na produção de soja e milho. A taxa de investimento foi de 17% do PIB e a taxa de poupança ficou em 14,5%. Segundo o IBGE, esses indicadores apontam um crescimento econômico mais robusto, apesar da retração em algumas áreas, como a agropecuária. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Olha, é o quarto ano seguido de crescimento do PIB, atingindo aí, como o Lademir falou, 11 trilhões e 700 bilhões de reais. É uma riqueza considerável, né? Os setores de serviço e indústria empurraram bem o PIB para cima, altas de 3,7% em serviços, 3,3% na indústria. Por outro lado, a agropecuária apresentou recuo, né? Baixou aí 3,2% no agro. Entre os motivos para esse recuo estão os efeitos climáticos diversos. É a mudança climática afetando a produção no mundo todo. Aqui no Brasil impactaram especificamente milho, com uma baixa de 12,5%, e soja, 4,6%. Esses produtos são de grande exportação, né? Por isso houve esse recuo aí no PIB. O PIB pode ser calculado, eu estava vendo uma matéria na Agência Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação, ele pode ser calculado em duas óticas, o da produção, que é exatamente a análise do desempenho das atividades econômicas, e o outro lado, o lado do consumo, que são os gastos da população e os investimentos, né, do governo. Pelo lado da produção, então, tivemos esse crescimento aí nas atividades de serviço de 5,3%, indústria de transformação 3,8%, e comércio 3,8%. Pelo lado do consumo, o destaque foi o consumo das famílias. Olha aí, as famílias consumindo mais, 4,8% o aumento do consumo das famílias no ano de 2024, uma conjunção positiva aí com os programas de transferência de renda, né, o Bolsa Família, a continuação da melhoria do mercado de trabalho. A gente lembra, né, que o Brasil terminou 2024 com a menor taxa de desemprego já registrada na história, só 6,6%, e os juros que foram, em média, mais baixos. Não quer dizer que os juros estão baixos, mas foram mais baixos do que 2023, ajudaram aí no consumo das famílias. Outro assunto do dia, assunto federal, é que o governo vai zerar os impostos de importação de alimentos da cesta básica, como macarrão, milho e café. O objetivo da medida, anunciada ontem à noite pelo vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, pretende reduzir o preço dos alimentos. Lademir Filipim.
O governo federal anunciou medidas para diminuir o preço dos alimentos. A iniciativa zera impostos de importação de itens considerados essenciais, como café, azeite, açúcar, milho, óleo de girassol, sardinha, biscoitos, macarrão e carnes. A decisão foi tomada após reuniões com empresários, produtores, agricultores e integrantes do setor produtivo. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, fez o anúncio da informação após encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, também esteve presente nas negociações. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. E o presidente Lula comentou hoje o esforço do governo para reduzir o preço dos alimentos. Foi durante um evento em Minas Gerais. Vamos ouvir. Ontem foi feita uma reunião no Palácio com muito ministro, com muito empresário, já tomamos algumas medidas. Então nós estamos fazendo um esforço muito grande, nós vamos encontrar uma solução, porque eu tenho certeza que nesse país todo mundo tem interesse que o povo possa comer bem, sabe? Comida de qualidade, comida saudável, comida de preferência orgânica, para que a gente possa ter qualidade de vida. Nós então estamos muito ansiosos, o governo inteiro está preocupado, tem muito empresário também que está preocupado, a carne subiu, mas ela já está descendo, então nós estamos nesse trabalho muito forte, porque e a inflação também, nós temos um trabalho muito grande para manter a inflação controlada. Esse evento que o presidente participou foi em Campo do Meio, Minas Gerais, no início da tarde de hoje. O ato do programa Terra da Gente entregou 12 mil lotes para a reforma agrária. E quem tem mais detalhes ao vivo aqui pra gente é a Ana Gabriela Salles. Boa noite, Boa tarde, Ana. Boa tarde, Luciano. Calma que ainda vai sextar. Ainda tá de tarde. Boa tarde, Luciano e ouvintes. Bom, essas entregas lá em Campo do Meio, em Minas, somam mais de 12 mil lotes, como você falou, para famílias acampadas em 138 assentamentos rurais. Os terrenos totalizam 385 mil hectares espalhados em 24 estados do país. Então, essa foi uma entrega ampla, foi feita lá em Campo do Meio, mas essa entrega, Luciano, abrange aí 24 estados. Para ampliar a destinação de recursos voltados ao desenvolvimento agrícola das famílias assentadas, o governo federal também anunciou um aporte financeiro de R$ 1.600.000 para ser aplicado ainda este ano no programa Crédito Instalação. O montante deve ser investido em habitação e no fomento de jovens e mulheres no âmbito da reforma agrária. Segundo estimativas do governo, cerca de 18 mil famílias vão ser beneficiadas com as novas moradias, fruto aí desse crédito instalação. E o discurso completo do presidente Lula e dos ministros que participaram desse evento estão disponíveis lá no nosso portal radiogov.ebc.com.br. Luciano. Obrigado pelas informações ao vivo, Ana. Olha, outra notícia quente aqui para você que está acompanhando a programação. O número de casos de dengue esse ano continua em queda. Depois do surto da doença no ano passado, essa é uma ótima notícia, né? Quem conta pra gente é Estefânia Lima. O Brasil registrou uma queda de quase 69% nos casos prováveis de dengue nas 9 primeiras semanas de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. No ano passado, foram registrados mais de 1.600.000 casos da doença. Esse ano, esse número caiu para 502.000 casos. Os dados são do painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde. Para o governo, esse número é resultado do plano de ação executado em parceria com estados e municípios. Desde janeiro deste ano, o Ministério da Saúde intensificou medidas de controle, com a ativação do Centro de Operações de Emergência. Entre as principais ações estão visitas técnicas, distribuição de 4.500.000 testes de diagnóstico para dengue e ampliação do método Wolbachia, que reduz a transmissão da doença. O governo também reforçou a mobilização em escolas e anunciou uma parceria com o Instituto Butantan para a produção da primeira vacina 100% nacional e de dose única contra a dengue, prevista para 2026. As autoridades, porém, alertam que a população deve seguir atenta às medidas preventivas, como a eliminação de focos do mosquito dentro de casa. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima.
E essa semana tá sendo longa, né? Apesar de ser quarta, quinta e sexta só, já teve Oscar pro Brasil, teve carnaval, teve aumento da fiscalização nas rodovias federais e o balanço final da Operação Carnaval 2025 aponta que caiu o número de mortos e feridos em acidentes nas rodovias federais. Já o índice de detidos por embriaguez ao volante aumentou na comparação com o carnaval do ano passado. Ana Gabriela Salles traz esses dados pra gente. A Operação Carnaval 2025, que ocorreu dos dias 28 de fevereiro a 5 de março nas rodovias federais de todo o país, registrou 1.150 sinistros, 83 mortes e 1.315 feridos, uma queda de 7,5% nos acidentes na comparação com o ano passado. O foco da Polícia Rodoviária Federal esse ano foi o combate à embriaguez ao volante. Ao todo, segundo o balanço divulgado pela PRF nesta quinta-feira, foram mais de 2.800 autuações e 128 motoristas detidos. Além disso, a PRF apreendeu mais de 8.100 quilos de maconha, 160 quilos de cocaína e 14 armas de fogo durante os 6 dias de operação. Outras infrações, como a falta do uso de cinto de segurança ou de cadeirinha para crianças, foram registradas no período. E mais de 53 mil imagens de veículos com excesso de velocidade foram capturadas, segundo a PRF. A Operação Carnaval faz parte da Operação Rodovida, que tem esse ano o tema Desacelere, seu bem maior é a vida. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ana Gabriela Salles. E você ouve ainda hoje aqui no nosso Assunto Federal uma entrevista com o diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira, sobre a Operação Carnaval 2025. Não sai daí. Atenção você que faz parte do Cadastro Único. Mais de 6 milhões de famílias vão ser comunicadas pelo governo federal para atualizar os dados do Cade Único. A atualização é obrigatória para quem recebe ou não benefícios do Bolsa Família, BPC e Tarifa Social de Energia Elétrica. Érica Braz tem os detalhes no Boletim MDS. Cerca de 6 milhões e 400 mil famílias que estão inscritas no Cadastro Único devem atualizar os dados até fevereiro de 2026. A medida envolve famílias beneficiárias e não beneficiárias do programa Bolsa Família, do benefício de prestação continuada e da tarifa social de energia elétrica. As famílias vão ser acionadas de forma escalonada. Por isso, não é necessário ir imediatamente aos postos de atendimento do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Quando forem avisadas, as famílias devem procurar o CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, ou a Gestão Municipal do Cadastro Único para atualizar os dados cadastrais. No caso de famílias compostas por apenas uma pessoa, a entrevista para a coleta de dados deve ser feita no domicílio da pessoa. As famílias que devem atualizar as informações já estão recebendo mensagens no aplicativo do Cadastro Único e também no app do Bolsa Família e no extrato do Caixa Tem. O governo federal ainda vai enviar mensagens no extrato de pagamento do Bolsa Família para reforçar o chamado. A Central de Atendimento da Caixa vai auxiliar na comunicação e na orientação dessas famílias. Tudo está sendo coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Segundo o MDS, as ações de qualificação são contínuas e servem para garantir que o Cadastro Único reflita a realidade das famílias em situação de vulnerabilidade em todo o país. Reportagem Érica Braz. E olha, foram resgatados 65 trabalhadores em condições análogas à escravidão. As vítimas trabalhavam na construção civil em Sorocaba, São Paulo, sem alimentação, sem condições adequadas para dormir e realizar a higiene básica. Os próprios trabalhadores procuraram a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em busca de assistência. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, eles são do Piauí, Pernambuco, Bahia e Mato Grosso. A Polícia Federal recebe agora as informações necessárias sobre os envolvidos. Olha aí, trabalhadores que vieram do Nordeste para São Paulo, a rica São Paulo no Sul, cidade de Sorocaba é rica, é grande, é poderosa. E trabalhando lá como se fosse escravo. É uma vergonha isso, né?
Bom, no último ano, operações de desintrusão e combate ao garimpo ilegal levaram à redução de 94% desse tipo de crime na terra indígena Yanomami. Claudimário Carvalho traz esse balanço. Segundo o Planalto, em um ano de operações, o governo federal conseguiu reduzir em 94% a atividade garimpeira ilegal na terra indígena Yanomami. Desde 2024, mais de 4.000 ações foram realizadas para expulsar invasores e desarticular a extração criminosa de ouro. Nas operações, foram envolvidas forças de segurança, monitoramento por satélite e destruição de pistas clandestinas. Foram apreendidas balsas, maquinários e toneladas de minérios extraídos ilegalmente. A repressão também afetou a logística do garimpo e dificultou o transporte de suprimentos. O governo informa que a proteção do território possibilitou que os Yanomami retomassem suas práticas agrícolas para fortalecer a segurança alimentar da comunidade. Também foi informado que a fiscalização seguirá ativa para evitar novas invasões. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O Brasil é ouro no halterofilismo. Daiana Medeiros. 100% dos nossos medalhistas em Paris têm o DNA do Bolsa Atleta. Quer representar o Brasil? Conte com a gente para chegar lá. Você nasceu para vencer. Há 20 anos, o Bolsa Atleta nasceu para você. Saiba mais em gov.br/esporte. Ministério do Esporte. Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E como é que está o tempo aí na sua cidade? Toda sexta-feira nossa previsão do tempo é diferente. Quem fala com a gente sobre o tempo em todo o país, os alertas e, claro, como fica o fim de semana, é o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, Heráclio Alves. Boa tarde, Heráclio. Olá, Luciano Seixas. Boa tarde a você e a todos os ouvintes da Rádio Gov. Começar com a previsão para esse final de semana em todo o país. Destaque ainda com relação às chuvas para a região norte do país, áreas da região centro-oeste, principalmente sobre Mato Grosso, áreas de Goiás e áreas também do norte ali do Mato Grosso do Sul. E áreas em relação ao nordeste, as chuvas ficam mais concentradas ali entre o Maranhão, Piauí, chegando até áreas ali do norte do Rio Grande do Norte. Nessas áreas, né, a combinação do calor e da alta umidade que favorecerão aí as pancadas de chuvas, né, pontualmente pode ter algum acumulado mais significativo, principalmente ali sobre o norte, entre o Ceará até o norte ali do Pará. Então, atenção para essas áreas aí durante todo o período, onde predomina aí o céu com muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia. Pontualmente podemos ter acumulado mais significativo nessas áreas. Outra área também da região norte, que destacamos aí áreas do sul do Amazonas, ali no Acre também, podemos ter pancada de chuva mais intensa. Já em Roraima, naquela parte mais ao norte ali da região norte e norte do Amazonas, a chance de chuva é pequena, mesmo assim não se descarta alguma pancada de chuva mais localizada. No interior do Nordeste e grande parte da região Sudeste, né, predomina o tempo mais seco, ou seja, com a massa de ar mais seco predominando sobre essa região, deixa o céu com nebulosidade reduzida, pouca chance de chuva. Mesmo assim, na faixa mais próxima ao litoral, ali desde a Bahia, Sergipe, até áreas ali do leste de São Paulo, aquela umidade que veio do oceano, né, os ventos soprando ali, trazendo aquela umidade, pode ter alguma chuva mais fraca, que vai aumentar da nebulosidade, mas a chuva fraca nessas áreas mais próximas ao litoral. A Goiás e o DF então, mantém o tempo mais firme, ou seja, com pouca chance de chuva, tem um aumento da nebulosidade, porém a chance de chuva é pequena. Não dá para descartar aí no período da tarde alguma chuva mais isolada. Mudança temos aí na região sul do país, devido ao avanço de uma frente fria entre o sábado, a partir do sábado, que avança ali entre o Uruguai, vai cruzando o Rio Grande do Sul, mas depois ela desloca para o oceano. Mesmo assim, aumenta a nebulosidade ali sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, devido às temperaturas muito altas, né, durante esses dias, pode ocasionar aí pancada de chuva mais forte, que pode vir acompanhada de trovoadas, rajadas de ventos, pontualmente até queda de granizo, né, por conta, como está muito quente, muito abafado, então com o avanço dessa frente fria, pode ocasionar essas pancadas de chuva mais intensas. Logo após a passagem dessa frente fria, né, vem uma massa de ar mais fria e seca, né, que vem na retaguarda dessa frente fria, e com isso ocasiona um declínio acentuado das temperaturas, né, então, principalmente sobre o Rio Grande do Sul, isso a madrugada do domingo, já com uma madrugada bastante fria, em áreas ali da metade sul do estado gaúcho, com temperaturas de Minas e podem chegar na casa dos 12 a 13 graus, ou seja, e aí quebra essa onda de calor que vinha
atuando já desde o final de semana, com temperatura bastante alta nos últimos dias, e com isso já tem esse alívio, né, em relação às temperaturas sobre a região sul do país. Nas demais áreas do país, ali entre a região norte, a região nordeste, mesmo com essa condição para chuva, mantém ainda com temperaturas bastante altas, chegando na casa dos 37 graus em alguns pontos ali da região norte. Na região nordeste pode chegar aos 38 graus. E na região sudeste, a máxima prevista fica na casa dos 36 graus. Aproveito aqui para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que fazem aniversário hoje. Parabéns para Lábrea, no Amazonas, Cruz do Espírito Santo, na Paraíba, Laje do Muriaé, no Rio de Janeiro e Pirangi, em São Paulo, que completam mais um ano hoje. Aí eu abro aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Lábrea, lá tem algumas unidades de conservação, por exemplo, a Resex Médio Purus, a Reserva Extrativista, né, Resex Rio Ituxi. Tudo isso é mantido com parceria com o Instituto Chico Mendes e o Seringal Novo Encanto, né, que é mantido com a Associação Novo Encanto, uma organização não governamental. E ocupa lá 8.125 hectares de floresta nativa, situada nesse município aí de Lábrea, fronteira do Amazonas com o Acre. O Seringal Novo Encanto é uma região de grande importância ambiental devido à intensa biodiversidade. 381 espécies de plantas foram identificadas só nesse seringal. Em 2024, foram realizadas por lá 172 ações de fiscalização pelo IBAMA. O pessoal trabalhando bastante lá do IBAMA em Lábrea, né? Mas, infelizmente, dessas 172 fiscalizações, 138 acabaram virando infrações ambientais e houve 115 embargos ambientais realizados na cidade. O embargo ambiental é aquela sanção administrativa aplicada pelo IBAMA para interromper atividades que causam danos ao meio ambiente e visa a regeneração do meio ambiente, a recuperação ali da área degradada que foi constatada. O embargo ambiental é aplicado em caráter de urgência durante a fiscalização. Ele começa imediatamente e a área embargada é isolada para que possa retornar ao seu estado original. Uma pena, né? Lábrea aí com essa tradição toda, com essas reservas extrativistas lá, com esse tanto de ação de fiscalização que acaba virando infração e embargo. Cruz, no Espírito Santo, Cruz do Espírito Santo, na Paraíba, região metropolitana ali de João Pessoa. Lá tem 4.400 famílias atendidas aí pelo programa Bolsa Família, recebendo em média R$ 664 por mês. Laje do Muriaé, no Rio de Janeiro, o governo federal apoiando a saúde do município com 4 equipes do programa Saúde da Família, 3 equipes do programa Brasil Sorridente, 4 UBSs, 2 médicos do Mais Médicos, 17 agentes comunitários de saúde, 9 agentes de combate a endemias, 6 escolas pactuadas com o programa Saúde na Escola. Tudo isso é custeado pelo governo federal em Laje do Muriaé. Em Pirangi, São Paulo, o governo federal presente lá na educação do município. Pirangi já tem um IDH alto, né? E o governo está lá marcando presença na educação que garante esse IDH alto. Tem o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, beneficiando 1.600 crianças e adolescentes em 5 escolas. 3 escolas receberam recursos do programa Dinheiro Direto na Escola. Pirangi aderiu ao programa Escola em Tempo Integral e também ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, portanto, recebe recursos do governo federal para essas iniciativas. Tem o Programa Nacional do Livro e Material Didático, que distribuiu 7.700 materiais para 1.500 estudantes da cidade em 2024. Uma curiosidade, só um aluno solicitou e acabou ganhando bolsa integral no ProUni, lá em Pirangi, São Paulo, no ano de 2024. Nós estamos aguardando as atualizações dos dados, os primeiros dados de 2025 no nosso Comunica BR. Você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal um novo capítulo da radionovela Na Boca do Povo, prestação de serviço e muito mais. Fica com a gente, agora pelo horário de Brasília, são 4h25. Assunto Federal. E agora vamos de música para deixar essa tarde de sexta mais leve. E porque todo mundo quer saber o que toca na esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov. E hoje a gente atende um pedido do presidente do Inmetro, Márcio André Oliveira Brito. Roda aí, Zé. Gostaria de escolher a música Saga de um Canoeiro, interpretada pelo artista Arlindo Júnior. Quero dedicar a todos os amazonenses e todos que compõem o sistema Inmetro no Brasil. Vai um canoeiro nos braços do rio, velho canoeiro, vai, já vai canoeiro. Vai um canoeiro no murmúrio do rio, no silêncio da mata, vai, já vai canoeiro. Já vai canoeiro nas curvas que o remo dá, já vai canoeiro. Já vai canoeiro no remanso da travessia, já vai canoeiro. Enfrenta o banzeiro nas ondas do rio e nas correntezas vai um desafio, já vai canoeiro. Da tua canoa o teu pensamento apenas chegar, apenas partir, já vai canoeiro. Teu corpo cansado de grandes viagens, já vai canoeiro. Tuas mãos calejadas do remo a remar, já vai canoeiro. Da tua canoa de tantas remadas, já vai canoeiro. Um porto distante, o teu descansar, eu sou canoeiro. Canoeiro vai, eu sou canoeiro. Canoeiro vai. Vai um canoeiro nos braços do rio, velho canoeiro, vai, já vai canoeiro. Vai um canoeiro no murmúrio do rio, no silêncio da mata, vai, já vai canoeiro. Já vai canoeiro nas curvas que o remo dá, já vai canoeiro. Já vai canoeiro no remanso da travessia, já vai canoeiro. Enfrenta o banzeiro nas ondas do rio e nas correntezas vai um desafio, já vai canoeiro. Da tua canoa o teu pensamento apenas chegar, apenas partir, já vai canoeiro. Teu corpo cansado de grandes viagens, já vai canoeiro. Tuas mãos calejadas do remo a remar, já vai canoeiro. Da tua canoa de tantas remadas, já vai canoeiro. Um porto distante, o teu descansar, eu sou canoeiro. Canoeiro vai, eu sou canoeiro. Canoeiro vai, eu sou canoeiro. Canoeiro vai, eu sou canoeiro. Canoeiro vai. O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov. Assunto Federal. E esse ano o Brasil preside o BRICS, Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global. De forma inédita, a sociedade civil vai ter uma participação especial em reuniões do grupo no mês de abril. Vamos saber mais do Boletim BRICS Brasil de hoje.
Boletim BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global. Segundo os termos de referência do BRICS, intercâmbio cultural e da sociedade civil é um dos 3 pilares estruturantes do grupo. Desta forma, durante a presidência brasileira, a participação social terá destaque por meio do programa People to People. Com algumas primeiras reuniões de segmento já realizadas neste ano em Brasília, uma das principais agendas de distinção da participação social no BRICS Brasil já tem data, 24 a 27 de abril, quando acontece a segunda reunião de Sherpas do agrupamento. Historicamente, este é um encontro fechado às lideranças diplomáticas dos países. E aí entra o ineditismo da coordenação brasileira, conceder a congregações da sociedade civil um lugar à mesa. Uma ação, segundo Gustavo Westman, chefe da assessoria internacional da Secretaria-Geral da Presidência da República, na coordenação do People to People, que assegura a escuta das proposições de movimentos populares, entidades sindicais, representações empresariais, acadêmicas e parlamentares. Coisa que ficou muito clara, né, que vem ficando cada vez mais clara, é que a sociedade civil hoje em dia não basta mais você estar lá. Você tem que estar lá e você quer incidir, você quer fazer parte daquilo. Isso é uma tendência global e no Brasil está muito forte durante o 3º mandato do presidente Lula. Durante participação na primeira reunião de Sherpas do BRICS, o presidente reforçou o compromisso nacional com o tema. O pilar social é garantia de que as sementes que plantamos frutificarão com nossa sociedade. Não basta unir os líderes todos os anos se não formos capazes de executar os anseios dos cidadãos. Os grupos de engajamento contarão com o apoio da presidência brasileira. Neste ano se reúne no Brasil o Conselho Civil do BRICS. Lançado no último ano, o organismo alçou a participação social a um nível mais elevado de institucionalidade no grupo. Os conselhos são plataformas de maior influência na estrutura do People to People, precedendo os fóruns e as reuniões temáticas. Os outros 3 conselhos consolidados são os de juventude, think tanks e o empresarial. O Fórum Civil também segue em atividade e completa 10 anos de sua formulação neste 2025. De Brasília, com informações do BRICS, Franciele Barcelos. Boletim BRICS Brasil, uma parceria da presidência brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse brics.br. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. No Acordo de Paris, os países ricos prometeram 100 bilhões de dólares por ano para financiar a sustentabilidade de países em desenvolvimento. E a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima quer mobilizar os recursos públicos e privados para reduzir emissões e enfrentar a emergência do clima global. Vamos saber mais no Boletim COP30 Amazônia de hoje. Boletim COP30, informações da Conferência da ONU sobre mudança do clima. Vários países assumiram no Acordo de Paris o compromisso de mobilizar recursos para alcançar 100 bilhões de dólares por ano para financiar projetos de sustentabilidade nos países em desenvolvimento. De acordo com Aloísio Melo, diretor de mitigação e instrumentos de implementação do Ministério do Meio Ambiente, esse financiamento climático pode ser obtido por meio de bancos multilaterais, recursos públicos ou privados. Segundo Aloísio, não tem como uma única fonte dar conta de todas as necessidades financeiras, porque os valores são bem altos. Tem um estudo que foi uma referência importante na última COP, foi um estudo feito por Nicholas Stern, que estimaram que lá em 2030, para enfrentar em termos globais o desafio da mudança do clima, precisaria de recursos, investimentos da ordem de 6,3 a 6,7 trilhões de dólares por ano no mundo todo. Isso para dar conta de questões como fazer toda a transição energética, implementar todas as medidas de adaptação, para dar conta das perdas e danos dos eventos climáticos extremos, para fazer a restauração dos ambientes naturais, das florestas e para compensar também outros efeitos sociais. Segundo Aloísio Melo, a COP30 no Brasil vai dar destaque para a necessidade de acelerar a atuação com os recursos disponíveis hoje.
e assim agir com mais rapidez, envolvendo governos federal, estadual, municipal, setor privado e comunidades, no sentido de realizar ações concretas para reduzir as emissões de gases do efeito estufa e aumentar a resiliência aos impactos da mudança do clima, além de discutir meios para aumentar a disponibilidade dos investimentos. O que se espera é que seja um encontro em que todo mundo olhe para o que a gente precisa fazer e pode fazer de forma prática para transformar as economias, a infraestrutura, a forma como faz a geração de energia, ou seja, todas as coisas que na prática a gente pode fazer para enfrentar essa situação. A Conferência das Partes, que secretariam as partes do Acordo de Paris, apelou para que todos os atores trabalhem juntos para permitir a ampliação do financiamento para os países em desenvolvimento, com o uso de fontes públicas e privadas, para pelo menos 1,3 trilhão de dólares por ano até 2035. De Brasília, com informações da COP30, Tayara Martins. Boletim COP30, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br. Momento Entrevista. E a gente vai falando de carnaval agora, sobre a redução de mortos e feridos e o aumento da fiscalização de veículos nas estradas durante o feriado. É o balanço da Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal. Para falar sobre esses números, eu e Luciana Vasconcelos conversamos com Marcos Vinícius Silva de Almeida, diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal. Vamos ouvir. Bem, a gente começa, diretor, falando sobre esse balanço. Qual que é o resultado desses 6 dias de atuação da PRF nas estradas? Olha, o resultado, assim, para a gente foi muito positivo, né? Nós fizemos um planejamento prévio que começou anteriormente a esse período que você citou, mas nesse período nós tivemos diminuição de sinistro de trânsito, diminuição de feridos e principalmente, né, que a nossa função primordial é preservar vidas, tivemos também redução das mortes. Como é que foi a atuação da PRF para atingir essa redução de mortes e feridos? Nós fizemos, Luciano, um trabalho muito forte de planejamento. A probabilidade, desde o ano de 2017 até 2024, levantamos mais de 150 pontos em cuja probabilidade era maior de 50% de acontecer um sinistro de trânsito grave nessas regiões, né? Nós tivemos em Santa Catarina, por exemplo, que desde 2017 até 2024 acontece acidente nesse período. Então, a gente tinha uma probabilidade de 100% de acontecer. Então, nós aumentamos o nosso efetivo, aumentamos a nossa fiscalização e o resultado foi bastante positivo. E teve um aumento de policiais e de veículos durante esse período do carnaval? O aumento de fluxo é natural no período, né? Nós temos alguns corredores que levam aos principais locais, principais cidades onde o carnaval acontece, como Minas Gerais e Paraná, que levam às praias. Então, a gente fez, nesses locais que a gente levantou, nós fizemos um incremento do efetivo, sim. Cerca de 3 mil policiais foram se revezando nesses períodos, né, em período de revezamento, e colocamos esses policiais nesses 10 quilômetros que a gente identificou. Então, foi feito um trabalho de fiscalização e policiamento muito bem feito esse ano. E como é que foi, quais foram as infrações mais registradas? Olha, as infrações mais registradas que a gente leva muito a ferro, assim, na fiscalização, foi principalmente ultrapassagens indevidas, que causa sinistros gravíssimos, né? O aumento dos nossos testes de alcoolemia que levam às infrações relacionadas ao álcool. Nós tivemos um aumento dos autos de infrações e também dos testes, né, de alcoolemia. Então, e, é claro, o excesso de velocidade. Nós tivemos também bastante imagem de radar. E esse ano o tema da campanha da PRF foi o combate ao álcool no volante, né? Sim. E como é que foi a atuação da PRF nesse caso? Os nossos policiais foram direcionados a fiscalizar esse tipo de infração, né? Infelizmente, a cultura do nosso país, a cultura popular, ainda faz com que pessoas utilizem álcool e dirijam, ainda mais num período como o carnaval. Festas, né? Festas de carnaval. E aí a gente ainda verifica pessoas, né? Fiscaliza pessoas. Isso demonstrou dos nossos números, que eles aumentaram bastante os autos de infração,
as prisões em cerca de 10%. Isso não é uma coisa que deixa a gente feliz, mas é extremamente necessário para preservar vidas. Apesar desse aumento no caso de alcoolemia, né, pessoas alcoolizadas dirigindo, esse número menor de mortos e feridos, pode ser o fato do motorista estar mais consciente ou ainda não é bem isso? Olha, eu vou creditar isso ao trabalho de fiscalização da PRF. E o planejamento que foi feito, foi muito bem efetuado, né? A gente começou, na verdade, esse trabalho de prevenção ao combate à criminalidade cerca do início do mês, né? A gente fez 15 dias nas fronteiras para inibir a entrada de drogas no país e foi um resultado muito positivo. E desde o dia 24 de fevereiro que a gente já colocou o nosso efetivo para fazer esse trabalho prévio de fiscalização. Então, com esse planejamento baseado em dados, eu acredito que acredita sim ao trabalho da PRF, o nosso incremento de efetivo e esse trabalho de estatística que nós fizemos. E um trabalho, como o senhor falou, começou antes, né? Desde as fronteiras, que veio para poder mapear os principais locais, né? Exatamente. Nas fronteiras a gente teve um trabalho muito forte de combate à criminalidade, né, com o tráfico de drogas. E depois, quando trabalhamos a segurança viária, veio o resultado positivo no período do Carnaval. Diretor, essa mobilização do Carnaval faz parte da Operação Rodovida, né, que incluiu aí os feriados de Natal desde o ano passado, né? Além da fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal trabalhou também com campanhas, orientando os motoristas, fazendo os alertas, né, como o senhor fez referência aqui. Como é que foi esse trabalho? Foi integral o tempo todo, desde do Natal até agora? Olha, Luciano, a Operação Rodovida faz parte do Programa Rodovida criado pelo governo federal, né? Então a gente está inserido nesse Programa Rodovida, dentro da Operação Rodovida, e os resultados também vieram na Operação Rodovida. A gente vai encerrar a Operação Rodovida logo após o Carnaval, mas a gente faz trabalhos integrados com outras instituições, outros órgãos que também são voltados à segurança viária. Nós fazemos um trabalho muito forte de educação para o trânsito, nós somos premiados todo ano por esse trabalho que a gente faz de educação para o trânsito e no trabalho de fiscalização em todos os níveis, né? Procuramos fazer na fiscalização de transporte de passageiros. Infelizmente a nossa estatística esse ano foi prejudicada devido àquele acidente que nós tivemos em Minas Gerais, que foram 39 mortes, né? Mas mesmo assim a gente faz um trabalho em cima de transporte de passageiro, veículos de carga, motocicletas, que também é um grande problema. E continua ao longo do ano também, né? A gente é um período, né, que a gente faz esse trabalho, mas logo em seguida a gente começa uma outra operação, que é a Operação Nacional de Segurança Viária, que vai ser lançada pelo nosso diretor-geral e pelo nosso ministro Ricardo Lewandowski, logo após o final da Operação Carnaval. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Uma nova enzima está revolucionando a produção de etanol de segunda geração. A descoberta promete impulsionar a produção do biocombustível a partir de resíduos agrícolas, com benefícios para o meio ambiente. Vamos saber mais com Mariana Leite no Minuto Ciência. Minuto Ciência. Uma nova enzima que é capaz de acessar a celulose de resíduos agrícolas, como cana-de-açúcar, palha de milho e outras fontes de biomassa, e impulsionar a produção de etanol de segunda geração, foi descoberta recentemente pelo Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A enzima Celose se destaca pela eficiência na quebra da celulose, um componente presente em grande quantidade nos resíduos agrícolas. Antes, no processo de produção de etanol de segunda geração, não se aproveitava de forma eficiente a celulose, o que resultava em desperdício de matéria-prima. Já com a descoberta, é possível acessar a celulose de maneira mais eficaz, utilizando menos material para produzir a mesma quantidade de etanol. O líder da pesquisa, Mário Murakami, exaltou a relevância da nova enzima. Esse trabalho ele é muito exemplar no sentido que nós saímos da prospecção da biodiversidade e chegamos até a aplicação em escala industrialmente relevante em planta piloto, não simplesmente levando uma descoberta científica, uma quebra de paradigma que muda o nosso entendimento de como que a vida microbiana
processa, metaboliza celulose. De acordo com Mário Murakami, o avanço promete impulsionar a produção de biocombustível a partir de resíduos agrícolas, com benefícios para o meio ambiente. Ele tem a capacidade de dissolver, de despolimerizar esses resíduos agroindustriais líquidos celulósicos, basicamente a celulose e a hemicelulose, em açúcares simples fermenticíveis. E esses açúcares fermenticíveis podem ser então bioconvertidos, biotransformados em etanol, gasolina verde, diesel verde e biocombustível de aviação, o bioquerosene. O etanol de primeira geração é produzido a partir da sacarose, o açúcar presente no caldo da cana-de-açúcar. Já o etanol de segunda geração é produzido a partir da celulose, presente no bagaço e na palha de cana, por exemplo. A descoberta da enzima celose posiciona o Brasil na vanguarda da produção de biocombustíveis. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. E hoje é dia de Brasil contra fake. Fica ligado aí que o assunto hoje é o Pix. O governo não vai tirar a chave Pix de quem está devendo algum imposto. Essa notícia que circula por aí é falsa. Vamos ouvir. Brasil contra fake. É falso que o governo vai tirar a chave Pix de quem deve impostos. O Banco Central publicou no dia 6 de março alterações no regulamento do Pix para exigir que instituições financeiras e instituições de pagamento garantam que os nomes das pessoas e das empresas vinculadas às chaves Pix estejam em conformidade com os nomes registrados nas bases da Receita Federal. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, explica como a medida aumenta a segurança no Pix. Chaves Pix que não estejam vinculadas a pessoas e empresas reais serão excluídas a partir do início de abril. E o que isso significa? Que ninguém vai poder, por exemplo, vincular o nome de uma empresa conhecida a um CNPJ que não seja dessa empresa, ou a um CPF qualquer. Sabe quando você recebe um SMS ou um WhatsApp para fazer um pagamento para uma empresa, mas percebe que o nome da empresa está escrito errado ou de uma forma diferente? Provavelmente é um golpista usando um CNPJ ou um CPF qualquer para tentar se passar por um prestador que você conhece. O nome que aparece na chave Pix precisará então estar vinculado a um CPF ou um CNPJ real. O objetivo dessa atualização é aumentar a segurança do Pix, proteger você de golpistas e combater o crime organizado. O Pix é um meio de pagamento rápido, acessível e o BC está sempre trabalhando para que ele seja cada vez melhor e mais seguro para você. A situação cadastral no CPF independe da regularidade dos pagamentos dos tributos administrados pela Receita Federal. Para saber a situação do seu CPF ou do seu CNPJ, verifique o site da Receita Federal, onde também é possível regularizar a situação do documento. Para aumentar a segurança dos dados dos cidadãos, a Receita Federal lançou a ferramenta Proteção do CPF, que é gratuita. Basta acessar o site servicos.receitafederal.gov.br, procurar pela opção Proteger meu CPF no menu do canto superior esquerdo e logar com sua conta GovBR. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Gisele Brasil. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake. E hoje é dia de um capítulo inédito na sua radionovela aqui no Assunto Federal, Na Boca do Povo. A radionovela do MDS aborda, nesse episódio, as fake news e o quanto elas são prejudiciais aos beneficiários de programas sociais como o Bolsa Família. Os personagens retratam situações da vida real. Ficou curioso? Roda aí, Zé Alves. Na Boca do Povo, a radionovela do Ministério do Desenvolvimento Social. Enquanto cozinhava o almoço, a dona de casa Ingrid recebe um link via aplicativo de mensagem. Ela abre. O link leva a Ingrid a uma notícia. Ela não conhece o site de notícias, mas lê mesmo assim. Paulo, olha isso, leia. Depois de ler a notícia, por um instante, Paulo também ficou preocupado, mas resolveu investigar. Calma, Ingrid. Não clique em nada. A gente não pode sair por aí preenchendo formulário que a gente não sabe a procedência. Essa mensagem aí parece bem suspeita. Primeiro, eu nunca ouvi falar desse site de notícia. Segundo, esse link não parece nada com algo oficial do governo federal ou da Caixa Econômica. E outra coisa, tem muito golpe por aí relacionado ao Bolsa Família. Muita gente maldosa tentando roubar os dados da gente e até mesmo o dinheiro do banco. Paulo, você tem razão.
Mas como é que a gente vai saber se isso é verdade ou não? E se for preciso mesmo fazer essa atualização, a gente vai perder o prazo. Ô, Ingrid, começa perguntando para quem te mandou a mensagem. Verifica se a pessoa acessou o link e de onde veio essa informação. O alerta do Paulo foi certeiro. A Ingrid resolveu ligar para a cunhada Margot, que foi quem passou a notícia para ela. Oi, Margot, tudo bem aí? Tudo sim, cunhada. Margot, a mensagem que você me mandou mais cedo, de onde você tirou aquele link? Eu fiquei preocupada, o Paulo acha que é melhor a gente ter certeza desse cadastro antes de fazer qualquer coisa. Cunhada, sabe que eu nem sei. Recebi mais cedo em um grupo aqui do trabalho. Aí eu lembrei que você recebe o Bolsa Família e mandei pra ajudar. Eu não sou beneficiária, né? Então eu nem cliquei. Então eu vou continuar na dúvida, Margot. Ingrid, se é fake news, você me desculpa. Eu nem procurei saber se era verdade mesmo, só repassei. Mas você sabe o que faz? Acesse aí o aplicativo do Bolsa Família e veja se essa mensagem está lá. Você tem ele aí no seu celular? Boa ideia, eu tenho sim. Vou verificar agora mesmo. Beijo, Margot. Beijo, cunhada. Depois me diz o que deu, tá bom? Enquanto a esposa estava em ligação, Paulo teve outra ideia. Foi procurar em sites de notícias confiáveis se tinha alguma matéria semelhante e não achou nada. Mais um indício de que a notícia recebida por Ingrid é falsa. Pronto, Paulo, é falsa, não procede. O governo não está fazendo atualização nenhuma, muito menos por link. Aqui no aplicativo do Bolsa Família não tem nada. E, pelo contrário, tem a informação de que nenhuma atualização cadastral é feita assim, via formulário online. As atualizações precisam ser feitas, mas é no CRAS, pessoalmente, a cada 2 anos ou sempre que houver mudança na renda ou na composição familiar. Agora sim eu aprendi. Viu, amor? A solução estava perto da gente. Não dá para acreditar em tudo que recebemos assim, não. Pode até ser que seja verdade, mas tem que checar antes. O programa Bolsa Família é um dos temas mais recorrentes de tentativas de golpes e notícias falsas. As chamadas fake news circulam na internet e nas redes sociais e prejudicam os usuários do programa. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome alerta que os canais oficiais de comunicação com as famílias são as mensagens nos extratos bancários da Caixa Econômica e no aplicativo do Bolsa Família. No caso de estratégias adicionais, como envio de SMS ou mensagens via WhatsApp, o MDS informa previamente estados e municípios por meio dos canais oficiais. Na dúvida, você também pode se informar pelo site www.gov.br/MDS ou pelo Disque Social no número 121. A ligação é gratuita. Narração Iaco Guerra, roteiro Érica Brás, vozes de Nil Oliveira, Érica Brás e Mara Oliveira. Edição de áudio Ricardo Xavier. Na Boca do Povo, a radionovela do Ministério do Desenvolvimento Social. Momento Serviço. O prazo para atualizar os dados do InvestSUS, o sistema de investimento do Sistema Único de Saúde, vai até 20 de março. Quem tem os detalhes é José Carlos de Andrade. O Ministério da Saúde prolongou até o dia 20 de março o prazo para o preenchimento de dados no sistema InvestSUS. As atualizações cadastrais vão possibilitar que o Piso Nacional da Enfermagem receba os valores oriundos da Assistência Financeira Complementar, AFC, da União. O Fundo Nacional de Saúde, FNS, recomenda que as atualizações sejam realizadas o mais rápido possível para garantir a regularidade dos profissionais. O FNS informa ainda que as ordens bancárias referentes ao complemento do piso da categoria são realizadas até o último dia útil do mês. Desde a publicação da portaria de outubro de 2024, o Ministério da Saúde não realiza novos repasses para estados e municípios que já possuem em conta um saldo superior aos 3 últimos repasses. A liberação de novos valores vai ocorrer somente após a análise das justificativas e a comprovação de que os recursos anteriores foram devidamente aplicados. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Uma consulta pública sobre a educação em tempo integral vai até a próxima segunda-feira, dia 10 de março. Vamos saber como contribuir com esse processo. Lademir Filipim. A consulta pública sobre as diretrizes da educação em tempo integral está aberta até a próxima segunda-feira, 10 de março.
Para contribuir com o processo, basta acessar a página de participação social do MEC, ler o texto de referência e preencher o formulário de acordo com o edital. A consulta é realizada pelo Ministério da Educação, em parceria com o Conselho Nacional de Educação. A consulta pretende receber as contribuições de escolas, organizações sociais, faculdades e secretarias municipais e estaduais. Cada instituição deve descrever a realidade local dos participantes para o devido enfrentamento das desigualdades sociais. A ideia é ter um documento que reflita as necessidades e os desafios da educação integral no Brasil. O programa Escola em Tempo Integral é uma estratégia elaborada para induzir a criação de matrículas em tempo integral em todas as etapas e as modalidades da educação básica. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filipim. E atenção, radialistas, foi publicada a portaria que define as regras de flexibilização da Voz do Brasil esse ano. Quem tem os detalhes é Dilson Santa Fé. O Ministério das Comunicações publicou uma portaria que estabelece novas regras para a flexibilização ou dispensa da retransmissão do programa Voz do Brasil neste ano. A medida permite que rádios priorizem coberturas ao vivo de acontecimentos nacionais, regionais e locais de grande interesse público. A flexibilização vale para eventos como aniversários de municípios, datas de padroeiros, partidas de futebol, manifestações culturais e eventos esportivos de pessoas com deficiência. Em casos urgentes e imprevisíveis, as rádios também podem suspender a retransmissão sem precisar de autorização prévia. O programa continua obrigatório entre 19 horas e 22 horas, exceto aos sábados, domingos e feriados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Um edital seleciona profissionais do audiovisual para participar de um dos maiores encontros do mercado de filmes e profissionais do cinema do mundo, o Marché du Film 2025. Quem conta sobre essa oportunidade é Claudimário Carvalho. O Ministério da Cultura, o MINC, lançou um edital para selecionar 30 profissionais do audiovisual para participar do Marché du Film 2025, que ocorrerá durante o Festival de Cannes, onde o Brasil será o país de honra, com um investimento de R$318 mil do governo federal. As inscrições são gratuitas e ficam abertas de 7 a 17 de março até às 18 horas, horário de Brasília, exclusivamente pelo site mapa.cultura.gov.br. Cada candidato pode se inscrever em apenas um dos programas oferecidos. Os profissionais escolhidos vão receber o fomento cultural de R$10 mil, além de uma credencial de mercado. Para projetos no programa Cannes Docs, o auxílio será de R$20 mil e vai apoiar 2 representantes por projeto. Profissionais da Amazônia Legal receberão um adicional de R$1.500 para despesas de viagem. As vagas serão distribuídas conforme critérios de diversidade, 25% para pessoas negras, 10% para pessoas indígenas e 5% para pessoas com deficiência. Para mais informações, consulte o edital completo no site do Ministério da Cultura, gov.br/cultura. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Acabou! Sextou aqui pro assunto federal. Lembrei do Tetra, né? Quando o cara... Acabou! Bom, eu volto na segunda-feira, às 4 da tarde, ao vivo, para mais uma tarde cheia de informação que faz diferença aí no seu dia a dia. Um ótimo fim de semana para você e lembre que amanhã, 8 de março, é o Dia Internacional das Mulheres. Mais do que flores, bombons, o importante é você homenagear, honrando e respeitando as mulheres. Todas as nossas homenagens para você, nosso ouvinte. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 4 da tarde,
Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov. Tudo o que você precisa saber.